Glorificado seja o nome daquele que é Senhor e Salvador sobre as nossas vidas. Eu glorifico a Deus por essa noite especial, aonde o Espírito de Deus está falando aos nossos corações. Amém, meu irmão? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. O livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. E depois você vai ler comigo também Gênesis capítulo 2, verso 7. Ok? Vamos ler esta palavra para a glória do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz o seguinte: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta ou se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Amém? Esta palavra, ela é tremenda, gloriosa. Queridos, é um assunto que o Senhor colocou em meu coração hoje para que eu pudesse estar falando, porque por uma jesuicidência espiritual, o pastor, enquanto estava ministrando uma palavra do céu ao teu coração, ela não sabia o que eu iria falar, e aí confirmou em minha alma o propósito desta mensagem, porque ela falou muito sobre uma palavra que nós precisamos entendê-la. Embora eu já tenha falado sobre ela algumas vezes aqui, é sempre bom voltarmos e analisarmos sobre esta palavra chamada alma. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, nós vamos dar continuidade. Hoje, se não me falha a memória, é a 15ª semana que estamos falando sobre um tema, e o tema é: quem sou eu? Eis aí uma pergunta em particular aí o meu amigo, seu amigo que está chegando hoje aqui, mas tenho certeza que ele pegará também, entenderá, porque eu vou falar bem do princípio, bem do básico, daquilo que é mais importante, senhor amigo, daquilo que o senhor chama de vida. Então esta palavra em especial é a todos nós, mas quero de alguma forma fazer com que esta palavra seja de enriquecimento na sua vida também, porque o que nós precisamos é ter uma identificação, e nessa identificação saber quem nós somos de verdade. E é por isso que o tema dessa palavra é: quem sou eu? Parece ser, seu amigo, uma pergunta fácil de responder, mas quando estamos diante de um problema, nós temos muita dificuldade de dar uma resposta exata de quem nós somos. E isso ocorre, meus irmãos, exatamente pela falta de posicionamento e de compreensão de quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, e qual é a nossa maior motivação, e o que tem que nos motivar para permanecermos de pé. Muitas vezes não sabemos qual é a nossa motivação para continuarmos a nossa caminhada na vida. Essa vida que nós temos ela como importante na terra, na verdade, posso dizer sem medo de errar, que é apenas um pequeno período, um espaço muito curto daquilo que tem por promessa sobre a vida de cada um que está aqui.
E em especial também na vida do senhor Amil. Quem concorda, diga amém. Amém. Eu sou muito assim, para que ele fique bem à vontade, vou falar muito o nome dele, amém? Maravilha. Amém. Até para que eu possa gravar, mas esse nome é tão diferente, né? Ele hoje vai sair daqui a 1000. Oh, glória! Amém? Ele vai sair a 1000 nos braços do Pai. Oh, glória! Maravilha, senhor Amil. Quando nós olhamos para essa pergunta, nós... Pode colocar aquele fundo, por favor? Quando nós olhamos para esta pergunta, nós precisamos começar a entender a nossa essência. O que mais eu tenho observado dentro, não é no mundo não, tá, gente? É dentro do nosso mundo aqui, desse mundo espiritual, que nós dizemos, eu sirvo a Cristo, eu sirvo ao Senhor, e quando eu sirvo a Cristo, sirvo ao Senhor, ou sirvo ao reino dos céus, o meu mundo passa a ser diferente. Essa pelo menos tem que ser a lógica de todos que estão aqui, amém? Porque a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores, e o Senhor que eu sirvo é o Senhor do reino dos céus, porque existe um outro Senhor, é o Senhor do reino das trevas. Por isso que a Bíblia diz que o príncipe deste século, se ele puder, ele cegará o entendimento de muitos, ou seja, para que ele não enxergue o reino que precisa ser visto, que é o reino dos céus. Embora vivamos na terra, a terra não é a nossa moradia. A terra, esse lugar que nós gostamos de viver, isso que a gente chama de vida, isso que nós, quem sabe, temos o maior prazer em viver, e quando estamos vendo alguma coisa dar errado, ficamos muito tristes, porque parece que a nossa vida está dando errado. Eu quero te dizer que nem sempre quando as coisas estão dando errado, significa que a sua vida está dando errado. Vou repetir. Nem sempre quando as coisas estão dando errado, significa que a sua vida está dando errado. Vai depender do princípio que você enxerga a sua vida. Aonde está a sua vida? Aonde está o seu tesouro? A Bíblia diz que aonde estão os teus olhos ou o teu coração, ali está o teu tesouro. Se o meu tesouro, se os meus olhos estão nas coisas terrenas apenas, aí realmente nós vamos ter sérios problemas, e aí a nossa vida será um problema. Agora, se os meus olhos, se o meu coração, se a minha vida está no reino dos céus, então os problemas terrenos não podem e não têm o direito. Eu quero que você profetize isso na tua vida aqui hoje. Os problemas terrenos não têm o direito de me atrapalhar no reino dos céus. Amém. Ele não tem o direito. O problema é que muitas vezes não sabemos que tipo de reino realmente nós estamos. Porque estar dentro de uma igreja não significa estar dentro do reino. Vir a um culto não quer dizer que você está dentro de um reino. Estabelecer uma nomenclatura do tipo, eu sou crente, eu sou evangélico, isso a gente já conversou, já falou, e eu não vou voltar em relação a isso. Eu sou protestante, uma nomenclatura não diz quem eu sou no reino dos céus. Diz quem eu sou quando eu me posiciono diante daquele que eu creio. Quantos creem em Deus aqui? Amém. Então, se você crê em Deus, você não tem outra alternativa a não ser viver o que Ele quer que você viva. Pare e pensa. Se você diz que crê em Deus e que você o ama, por que muitas vezes o ser humano que diz isso, ou pensa isso, ou fala isso, muitas vezes dá mais importância às coisas que o mundo tem a oferecer do que as promessas que Deus já lhe fez? Essa é um problema que vamos lidar com essa vida que temos aqui. Quero te dizer que esta questão, ela é humana e terrena. Toda sabedoria humana, a Bíblia diz que ela é diabólica e terrena. Por quê? Porque quando nós reconhecemos o que precisamos ter, e aquilo pode parecer ser inteligente, mas quando nós nos angustiamos por isso,
Nós vivemos um momento de tristeza, porque reconhecemos que algo humanamente precisa mudar, e aquilo arranca a nossa paz, aquilo arranca o nosso sono. Aquilo começa a se tornar a arma do próprio adversário contra você. E é isso que eu quero falar aqui hoje. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero que você entenda que a sua estadia na terra não pode atrapalhar a sua vocação de morar no céu e de conquistar um espaço muito melhor do que esse que nós estamos vivendo aqui. O apóstolo Paulo não tinha prazer nenhum na vida dele na terra. E por que nós queremos ter este prazer na terra? O prazer da terra nos tira quase sempre o prazer de nos encontrarmos com Deus ou de vivermos uma vida com Ele, porque condicionamos o prazer na terra como se ele fosse o prazer do céu, e não é. O prazer celestial é totalmente diferente. O prazer na terra ele é efêmero, ele é passageiro. Agora o prazer celestial, ele é eterno. Ele não muda. Ele não sofre transição. Ele não é como a onda do mar que vai e vem. É evidente que entender isso não é uma tarefa fácil. Mas essa é a tarefa que Jesus deu aos seus discípulos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho não é da terra. O Evangelho é da onde? Dos céus. O Evangelho nos ensina a valorizar o que precisa ser valorizado. O Evangelho nos ensina a viver do jeito que precisamos viver. Mas para isso nós precisamos saber por que fomos formados, do que fomos formados, para onde vamos e o que nos espera. E esse é um dos temas que eu sou apaixonado. É saber qual é a minha essência. E a minha essência é muito maior do que os homens imaginam ser. E eu quero dizer que quem sabe a sua essência é muito maior do que você imaginou até hoje. Sim. Você é muito mais do que esse rosto. Você é muito mais, escute, você é muito mais do que os problemas que você está vivendo hoje. Olha, eu quero te dizer sem medo de errar, você não é este problema que você tem. Eu vou ensinar isso já já. Eu vou reensinar aqueles que já sabem. Porque esta é a carência da igreja nos dias atuais. A carência dos dias atuais é que nós achamos que somos o que na verdade nós só temos. E eu vou explicar já já mais uma vez essa questão. Mas primeiro vamos entender. Para eu saber quem eu sou, preciso saber de onde eu vim. Que essência eu tenho dentro de mim. E a essência que você tem é suprema, é superior. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que você é excelente demais. Você é maior do que seus problemas. Os problemas podem te diminuir, mas nem assim você passa a ser menor do que eles. Os seus problemas podem te tirar a alegria, mas nem assim você vai deixar de ser alguém amado por Deus, querido por Deus e feliz por ser amado por Ele. Mas para isso a gente precisa entender. E a Bíblia. E o capítulo 1, verso 26 de Gênesis nos diz o seguinte: e disse Deus. Então quem é que está dizendo aqui? É Deus. Primeiro, se eu creio em Deus, então eu creio no que Ele fala. Amém? Então você crê no que Deus vai falar para você a partir de agora? Amém. Não serei eu, mas serei o que Deus disse na sua palavra, na criação do mundo. Ou seja, Ele falou isso lá atrás. Ele visualizou isso lá atrás e disse para mim e disse para você. E olha o que Deus disse. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que seria ter imagem e a semelhança de Deus? Essa é a nossa essência. Deus disse que Ele nos faria com esta essência. E eu preciso acreditar nisso. Você não tem para onde correr. Ou você acredita nisso, ou você vai vaguear para onde o mundo quer te levar. Ou você determina e crê que quando Deus te formou, você tem a imagem e semelhança dele, ou senão tudo o que eu disser a partir de agora não servirá de nada para você. Porque este é o princípio. O princípio da formação do homem mostra quem ele é. Neste caso ele está falando de Adão.
E todos nós somos descendentes de quem? Somos descendentes de quem? Então todos nós somos descendentes da formação inicial, ou seja, de Adão. Então quem sou eu? Eu sou imagem e semelhança de Deus. O que é ter imagem e semelhança de Deus? É ter a aparência física ou ter o orgulho de ter as mesmas características internas daquele que o fez. Um filho quando olha para um pai, ou um pai quando olha para um filho, o orgulho dele é ele ser parecido fisicamente ou ser parecido com as suas características de caráter, de índole. O que mais traz alegria? Quando ele olha, e o pai, eu estou falando de pai, né, gente? Eu estou falando de alguém que preste, né? Eu estou falando de alguém que é exemplo, é claro. Então vou voltar à pergunta. Quando o pai olha para um filho e se orgulha dele, o orgulho dele é pela aparência que ele tem, igual ao pai, ou pelo que ele se transformou através do caráter que ele viu no seu filho, que é igual ao pai? Por quê? Porque ele viu o caráter no filho, e esse caráter partiu do seu progenitor. Então ter aparência e semelhança, imagem de Deus, não é parecer com Deus no seu nariz, nem nos olhos, não é ter uma aparência física, até porque Deus, ele não é físico, ele é espiritual. Deus não tem uma aparência física pré-determinada. Poderemos conjecturar, dizendo as mãos de Deus, o olhar de Deus, a boca de Deus, né? Olhos como chama de fogo, mas isso está na linha da conjectura. Mas Deus, ele não tem um corpo físico, Deus, ele tem um corpo espiritual. Então eu te faço uma pergunta: se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho que ter o que Deus tem, e tenho que me orgulhar disso. Deus, por acaso, tem no seu caráter um caráter duvidoso? Deus tem no seu caráter e na sua índole um homem covarde, mentiroso, medroso, sem força? Então nós carregamos dentro de nós uma imagem e semelhança de alguém que é forte, tremendo, corajoso em tudo que faz. A nossa essência, existe um DNA, e você tem o DNA de Deus. Você crê que você tem o DNA de Deus? Eu creio. O que é ter o DNA? DNA é ter as características principais. Você pode não parecer fisicamente, mas vai ter a aparência interna. E eu quero parecer com Deus todos os dias, ou com a imagem do seu filho todos os dias, porque foi isso que ele deixou escrito na terra. Então eu preciso entender que a minha alegria é saber que eu sou parecido com Deus, e que eu tenho dentro de mim essa característica muito profunda e muito forte. E a partir daí, nós vamos precisar entender o porquê ele faz isso. Porque aí vamos entender o tamanho da nossa força, o tamanho da nossa credibilidade. Sabe quando você acha que você não tem crédito ou você não tem força? Então eu vou te mostrar que você tem força. Você só não sabe usar a força que tem. Um elefante é forte ou é fraco? Um cavalo é forte ou é fraco? Um rinoceronte é forte ou é fraco? Muitas vezes somos fortes, mas agimos como fracos. Muitas vezes temos dentro de nós fortalezas, mas agimos como se fôssemos casas feitas de palha. Quando a gente olha um elefante, ele é forte, mas muitas vezes ele não sabe a força que tem e não usa a força que tem. Às vezes você pega, não sei se você já viu isso, tem uma charzinha, né, uma imagem de um cavalo, que ele está com uma corda amarrada no pé de uma cadeira de plástico como essa que você está sentado. Eu te faço uma pergunta: o que é mais forte? O cavalo ou a cadeira? Mas engraçado, tem gente que pega o cavalo, amarra numa cadeira e ele fica.
Ele acha que aquela cadeira pode o aprisionar. Irmão, você pode amarrar uma galinha e ela vai ficar amarrada. Amarra uma águia, que eu quero ver se ela vai ficar amarrada. Uma águia não suporta a prisão. Uma águia, ela não se dá por vencida quando alguém amarra ou prende em suas pernas uma corda e coloca ela em algum lugar. Ela vai se debater, ela vai fazer força, ela vai tentar cortar a corda, ela vai fazer de tudo, e se não tiver jeito, ela é capaz de cortar a sua própria perna, mas ela não vai ficar presa. Muitas vezes aceitamos a cadeira nos aprisionar. Eu estou usando apenas uma figura de linguagem. Muitas vezes aceitamos, como uma galinha aceita ser amarrada e ficar ali. Deus disse que nós seríamos como águias. O que a águia é? A águia é forte. A águia renova suas forças. E quando é que a águia renova suas forças? Eu estou dizendo que nós temos a essência da renovação. Quero dizer a você hoje que Deus nos criou para sermos renovados todos os dias. Porque a Bíblia diz que a palavra nos renova todos os dias. Quando eu vivo a palavra, ela me renova todos os dias. Com a força da águia, eu sou renovado todos os dias por intermédio da palavra. E o que é a palavra? É o próprio Deus falando ao meu DNA, ao meu ser. E quando nós não temos isso, nós nos deixamos amarrados, presos ao que não pode nos prender. Muitas vezes somos aprisionados diante de circunstâncias que aparentemente aprisionam homens comuns. Mas aquele que conhece a Deus como Ele é, você não será aprisionado, porque a doença, a enfermidade, o problema, as circunstâncias terrenas não podem ser cadeiras que você será amarrado a elas. Quem está entendendo isso? Nós podemos, alguém pode tentar nos amarrar a elas, mas nós não ficaremos amarrados nelas. A minha vida não é amarrada nas coisas terrenas. A minha vida, se tem que ser amarrada, é nas mãos do eterno e maravilhoso Deus. Glória a Deus. Eu preciso colocar isso dentro de mim. Porque o que a vida faz, o que os problemas da vida fazem comigo? Eles tentam, irmãos, sabe Ilma, sabe Amabílio, sabe meu irmão Amil, a vida faz isso com a gente. Gente, você não tem noção quantas vezes a vida tentou me amarrar e até agora está tentando me amarrar aos problemas que a vida me apresenta. Gente, a vida tenta nos amarrar todos os dias. As nossas crises, elas são exatamente por causa disso. É porque nos sentimos amarrados, é porque nos sentimos presos, é porque nos sentimos sem força. Só que Deus te deu força, Deus te deu a essência dele. É por isso que ele diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. O que ele está tentando dizer? Ele está tentando te dizer que o que você ainda não descobriu, se você clamar a Ele, Ele vai te fazer descobrir que a sua força não é a que você pensa, mas é aquele que a te dá. Que o que você vai ser não é o que as pessoas dizem, mas é o que Ele diz que você será. E o que Deus diz que você será? Que você não será preso às coisas deste mundo. A Bíblia diz que eu sou peregrino nesta terra. E quando eu olho para isso, eu preciso entender a minha essência. Irmãos, eu não sou filho do macaco. E eu não sou a criação de uma explosão de pedras chamada Big Bang e que formou o homem. Eu sou a criação excelsa de Deus. Primeiro, eu sou tão especial, amigo, você é tão especial, que Deus, quando criou o ser humano, Ele não criou com uma palavra,
Ele criou com uma ação. Tudo Deus disse, haja. Haja luz, haja terra, haja mar, haja separação, haja animais, haja isso, haja plantas, haja. Mas quando ele foi criar o homem, ele não disse haja o homem. Ele fez o homem. Amém. E por que ele não disse haja? E por que ele agiu, ao invés de apenas dizer haja? Ele agiu. Ele agiu dizendo, eu mesmo vou fazer algo parecido comigo. Ele te construiu parecido com ele. Ele fez você com riqueza de detalhes. A sua essência é feita pelas próprias mãos do Eterno. Nós somos feitos da essência de Deus, não com uma palavra, mas pela sua própria ação de fazer. Ele cria o homem e sopra, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e sopra sobre o homem o que há de mais precioso dele, e eu vou falar já já sobre isso. Então hoje eu já comecei a perceber quem eu sou, que tipo de DNA eu carrego. Se você não conseguir visualizar isto, nós seremos todos os dias atingidos pelo mal que nos cerca, porque o mal diz, você não é nada. E Deus te pergunta, quem eu sou para você? Se você acreditar que você não é nada, então você também está dizendo que o Deus que você diz amar, de alguma forma você está dizendo que Ele não pode fazer nada por você. E Ele pode. Amém? Amém. Ele é poderoso para fazer coisas ainda maiores do que você pensa ou imagina. E sobre essa palavra, existe uma palavrinha que me chama muita atenção. Ele diz o seguinte, vamos lá. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, vírgula, domine. Diga comigo, domine. Domine. Querido, a palavra domine para mim ela é profunda. E por que ela é profunda? Porque ela está dividida em dois momentos. Ela está dividida exatamente aqui, olha o que diz. Domine o quê? Domine os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra. Vírgula. Paremos aqui. Deus está dizendo a todos nós qual é a nossa função. E por que nós não usamos ela? Você já reparou que o homem, por muitas vezes, é dominado, ao invés de dominar? As coisas nos dominam. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que servir a Deus, amar a sua obra acima de todas as coisas, entregar a nossa vida a Ele, sujeitar a Deus. Quando nós nos sujeitamos a Deus, todas as demais coisas o Senhor vai acrescentar sobre a nossa vida. E por que Ele está dizendo isso? Exatamente pelo poder que você tem. E qual é o poder? O poder de dominar. Diga comigo, dominar. Agora você já reparou que a nossa vida tem uma característica muito séria? O reino das trevas tenta o tempo todo te dominar. Os seus problemas e as suas dificuldades, elas são os argumentos do adversário para te dominar naquilo. Você pode ver que ele tenta te amarrar ou tenta te aprisionar nas questões que você vive dentro de casa, fora de casa, no seu trabalho, nos desejos que você tem de um homem e de mulher. Tudo isso são desejos, tudo isso são vontades. Mas a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Amém. Ou a sua vontade é fazer a sua vontade? A minha vontade é fazer a vontade de Deus. E quando eu entendo que a minha vontade é fazer a vontade de Deus, então Deus nos colocou como colocou Adão e disse para Adão, Adão, você vai dominar os animais, as aves, os peixes, o gado e tudo que estiver sobre a terra. As coisas que nós não conquistamos, o que mais tem na nossa vida diária é a falta de domínio das coisas. A falta de alguma coisa nos domina, quando na verdade somos nós que deveríamos dominá-la. Às vezes ficamos tristes, isso aqui principalmente para os jovens. Nem tudo que você quer na vida você vai conseguir, meu irmão.
A vida não é um faz de conta, a vida é real. Nem tudo aquilo que desejamos, vamos conseguir. Mas tudo aquilo que é necessário, Deus vai dar. Que é diferente. Então, às vezes reclamamos, grave isso aqui, às vezes reclamamos do que não temos, ao invés de agradecermos por aquilo que já temos. Muitas vezes questionamos a Deus por aquilo que eu não recebi. E quantas vezes você agradeceu a Deus por aquilo que Ele já te deu? Você é capaz de glorificar o teu Deus hoje aqui por aquilo que Ele já fez? Ou você é daquele tipo de pessoa que só questiona a Deus porque você ainda não ganhou? Isso é algo a pensar. O problema é esse. Por que o mundo te aprisiona? Porque você e eu temos uma tendência, porque somos frutos, e eu vou explicar já já, de uma parcela focada na terra, porque nós temos duas essências. A essência da formação que Deus nos fez do pó da terra, mas a nossa maior essência é a que Ele colocou dentro de nós. E eu vou falar já já. Então escute. Muitas vezes somos maiores questionadores do que Deus não fez. E aí eu estou falando para aquele que gosta de viver a sua vida questionando. Para você que vive a sua vida reclamando. Para você que olha para a tua vida e diz: a minha vida não está do jeito que eu quero. Quem dera que a sua vida estivesse do jeito que você gostaria, meu filho. Seria ótimo, seria sensacional se a sua vida fosse esse mar de rosa que você idealiza. Imagina, irmão, acorda, o sonho, isso é um pesadelo que você está tendo. Porque na terra eu não posso esperar muita coisa, eu só tenho que esperar de Deus. A vida, o plano que nós vivemos, nós não podemos sermos ignorantes, porque este plano ele é terreno. E o príncipe deste século, ou seja, o príncipe desta terra, Deus, Ele coordena todas as coisas, mas o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, e se jaz do maligno, há um principado, há potestades nas regiões celestes, tentando coordenar e fazer com que você perca o seu direito. Que direito? De ser verdadeiramente feliz. E ser feliz não é ter tudo o que você quer. Ser feliz é saber com o que você tem, você é feliz. Eis aí a diferença da felicidade. Porque o ser humano jamais será feliz diante desse tópico. O ser humano jamais vai ter tudo o que quer. Sempre vai faltar alguma coisa. Por isso que as coisas te dominam. Eu costumo usar um exemplo. Eu já gostei muito de carro. Como eu queria trocar de carro, como eu gostaria de ter carro A, carro B, carro C. Como quem sabe as donas de casa gostariam de ter aquela geladeira free, cheia de frufru, que bota água na porta, que você não precisa nem abrir a geladeira, para os filhos não tomar no gargalo. Ô tribulação! Filho não enche garrafa, tome lá no trono. O abençoado ainda pega a garrafa vazia e bota dentro da geladeira. Não sei o que ele está pensando nesta hora. Ele acha que vai haver um milagre. Deus vai colocar água dentro da garrafa. Ele é poderoso. Fala Jesus. Não é? No máximo deixa na pia, ô benção. Não, ele bota na geladeira. Acho que ele pensa: vou botar a garrafa que quando vir a água ela vai gelar instantaneamente. Deve ser alguma coisa. O ser humano, ele gostaria de ter todas as coisas, muitas coisas. Só que o carro zero que eu tenho hoje, estou profetizando, amém? Tá bom de ser zero, mas no fundo, nem esse desejo eu mais tenho. Já perdi até esse desejo. Mas é uma realidade. Eu posso ter um carro zero hoje, mas daqui a 6 meses ele será velho. Daqui a 1 ano ele será velho, porque terá um outro no lugar dele. Então ele já não é mais novo, não é mais zero. E aonde vai parar o meu desejo de querer ter tudo aquilo que eu acho que é bom ter? Irmão, sabe o que é bom ter? Bom é ter a alegria da salvação no coração. Porque eu posso não ter o carro zero, mas eu tenho uma mansão zero me esperando. Agora, isso é para quem crê. Isso é para quem está buscando. Isso é para quem está almejando.
Porque as coisas, irmãos, elas são ultrapassadas. Diga comigo, as coisas são ultrapassadas. Irmão, tudo que você tem, que você mais quer, vai ficar ultrapassado. Tudo. É a roupa, é o sapato, é o celular, é o computador, é o carro. Tudo vai ficar ultrapassado. Mas sabe o que a Bíblia diz? Tudo passa, mas a minha palavra permanece para sempre. Meu Deus. Tudo passa, irmãos. Irmãos, nós estamos precisando viver isso. Eu confesso para você que eu estou chegando ao momento da minha vida adulta, que eu estou começando a ficar adulto. Sério. Sabia que nós, como adultos, às vezes ainda somos criança? É infantil na realidade da vida. Não é que você é bobo, não. É porque você é infantil, porque você perdeu o senso do que é realmente a vida. Olha, um homem chamado Salomão, ele entendeu o que era dominar. Porque Salomão teve a sabedoria dada por Deus. Não teve e não terá homem mais inteligente que Salomão. Aí eu te faço uma pergunta. O homem com toda aquela sapiência, com toda aquela inteligência, sabe qual foi o final dele? O final dele foi dizer o seguinte: tudo é vaidade. Agora, como é que pode, meu amado amigo, alguém que foi o homem mais sábio, e não existirá ninguém mais sábio do que ele, no final da sua vida dizer tudo é vaidade? Por quê? Porque ele teve o carro que quis, a casa que quis, teve a mulher que quis, teve a suposta alegria que quis com toda a sua sabedoria, mas no final ele se perdeu. Irmãos, o que na verdade, escute isto, porque isto aqui é profético, o que na verdade nós mais queremos pode ser a causa da nossa maior destruição. Nós temos que olhar com cuidado. Eu não estou dizendo que é tudo, estou dizendo para você pensar. O que você mais quer pode ser a causa da sua destruição. Pode ser a causa das suas maiores tristezas. Pode ser a causa das suas maiores angústias. Porque você perde tempo querendo ter, quando você deveria ganhar esse tempo para ser e não para ter. Opa! Quem está entendendo isso? Meu irmão, eu estou começando a ficar adulto. Sabe, as coisas estão perdendo sentido para mim. Confesso para você. O carro está perdendo sentido, sabe? As coisas que eu gosto perdem sentido, estão perdendo. Eu estou falando isso aqui porque eu estou falando da minha alma, da minha vida, estão perdendo sentido. Gosto muito de muitas coisas, mas eu estou sentindo dentro de mim que essas coisas vão perdendo sentido. Eu vou vou precisar até ter, mas vão perder o sentido de força, vão perder o sentido de ação. Porque se eu não tiver, quer ver uma coisa? Meu Deus do céu, quem me conhecia alguns anos atrás, quero ver alguém. Hoje você entra no meu carro, você não vai imaginar isso. Mas hoje você entra no meu carro parece um samba de crioulo doido. Pensa num trem que tem tudo dentro dele, é uma bagunça. Tá tudo arrunhanhado, ai meu Deus. O carro anda sujo muitas vezes, cheio de terra, poeira. Mas é porque você não me conheceu quando eu tinha 18, 20 anos. Eu era chato com o carro. Estou usando o meu exemplo apenas, ok? Meu carro todos os dias de manhã, antes de sair, eu tinha que passar um pretinho no pneu. Eu tinha que sair com o carro bonito. Perdeu o sentido. Sabe, perdeu o sentido. Mas isso não quer dizer que eu perdi a alegria. Eu deixei de valorizar o que não tinha valor. E passei a começar a entender que o meu carro não serve para que os outros o olhem. Ele serve para servir. Deu para entender? Meu carro tem que servir para servir. Se ele não serve para servir, então eu não sirvo. Então para que tê-lo? Então a minha maior alegria é quando eu acho uma verdadeira utilidade. Tudo que você quer tem utilidade? Utilidade para servir? Aí sim,
Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Amém, meu irmão? É claro que eu estou fazendo você pensar. Não é em todas as coisas que eu estou falando que você vai aplicar. Você precisa ser inteligente para identificar aonde essa característica vai se colocar. Existem coisas que são necessárias. É necessária. As outras são secundárias. O que é necessário? Necessário é você ser feliz com quem você é. Secundária é você achar que você é feliz com as coisas que você tem. Entendeu a diferença? E aí Deus está dizendo que o homem, ele teria que dominar. Dominar o quê? Tudo isso que eu acabei de dizer. Dominar esse sentimento que nos fazem perder o foco de quem é Deus. Me faz perder o foco daquilo que eu sou. Sabe, o que é mais belo é o que eu consegui conquistar ao longo da minha vida. Que você conquistou uma família. Mesmo que ela tenha problemas, mas é a sua família. E você é feliz pela família que tem. Mesmo que você tenha uns arranca-rabo lá de vez em quando, que é normal. Mas você ama a sua família. É a melhor parte sua, meu irmão. É a melhor parte que você tem na sua vida é a sua família. É o que você representa para a sua família. Porque você não é porque você tem um carro. Você é por aquilo que você se transformou no meio dela. Seja pobre ou rico, com muito ou com pouco, a sua família gosta e precisa amar quem você representa dentro dela. Quando você chega, você atrai sorrisos ou lágrimas? Quando você chega perto de alguém, o que você atrai? Satisfação ou insatisfação? Às vezes olhamos, queremos chegar, eu estou dando apenas um exemplo, ok? Queremos chegar com o melhor carro. Ou queremos que alguém olhe para a nossa casa e é a melhor casa da rua. Mas a pergunta é, quando nós nos deparamos com essas pessoas, elas olham para a casa que eu tenho ou para quem eu sou dentro desta casa? Elas olham para o carro que eu tenho ou para quem está dirigindo aquele carro? Está tirando onda com aquele carro. Quem está entendendo isso? Então o que nós precisamos valorizar é o que nós não valorizamos. E eu vou falar já disso daqui a pouquinho. Então nós precisamos aprender a dominar. A nossa vaidade, ela precisa ser controlada. Todo mundo tem vaidade. Eu tenho vaidade. Você tem vaidade. Mas nós precisamos aprender a controlar as nossas vaidades. A nossa vaidade é a arma que o diabo tem para nos derrubar. Quantas vezes eu já não fui derrubado pela minha vaidade? Quantas vezes eu já fui ao chão sem perceber? Porque nem sempre somos vaidosos e percebemos que estamos sendo. Mas nós estamos sendo. Quando nós queremos ser o que não somos, é uma vaidade. Eu estou pedindo a Deus para me ensinar todos os dias para que a minha vaidade seja uma vaidade para crescer e não para perder. Amém? Uma vaidade para avançar e não para retroceder. Porque a vaidade ela pode jogar para frente. Então essa vaidade é boa. Eu quero ser um grande homem de Deus. Essa é uma vaidade boa. Eu quero ser uma grande mulher de Deus. Uma vaidade boa, é uma vontade. Agora existem vaidades que nos fazem querer ser melhor do que o outro. Essa não é uma boa vaidade. Deu para entender a diferença? Todo mundo quer crescer, mas cresce como? Com as suas próprias pernas, com as suas próprias atitudes, ou tentando fazer do outro trampolim para que a sua vaidade prevaleça. É diferente. Quem entendeu isso? Essa é uma verdade que o Espírito de Deus está nos falando aqui hoje. É por isso que Deus nos manda dominar. Diga comigo, dominar. Dominar. E eu preciso dominar. Eu preciso me dominar. Por que a Bíblia... Nós queremos tudo, mas dificilmente nós pedimos domínio próprio. Nós pedimos para sermos usados por Deus em todas as áreas. Queremos sermos usados na cura, queremos ser usados na profecia, queremos ser usados na revelação, queremos ser usados em todo lugar. Mas esquecemos que o maior dom que Deus tem para você, e o melhor de todos eles, é o domínio próprio. Quando você se domina
você domina o maior inimigo que há dentro de você. Porque o diabo, ele age externamente, porque ele sabe que tem um malzinho dentro de cada um de nós. Amém? Dentro de nós há um mal. Há uma fagulha do mal. Sabe? Há um nervoso, há um destempero, há uma vaidade excessiva, há várias situações dentro do ser humano. E eu preciso dominar. Eu preciso controlar. E se eu não aprender a dominar, sabe qual é o resultado? O fracasso. Sabe por que você é frustrado? Sabe por que você se frustra? Sabe por que você poderá se frustrar? É porque você não dominou aquilo que te domina. Quando você não domina, aquilo vai te dominar. Se você não é nervoso e não dominar o seu nervoso, adivinha quem é que vai todos os dias falar na sua frente? É o nervoso. Se você é ignorante e não dominar a ignorância, adivinha quem é que todos os dias vai te dominar? A pergunta é essa: quem é que você está dominando dentro de você mesmo? A partir do momento que você não domina, você é dominado. A matemática é essa: se você não dominar, você vai ser dominado. É a lei. Vamos brincar e dizer que é a lei da selva. Se você não dominar, você vai ser dominado. É assim que funciona. Ou você domina, ou você é dominado. Ou você entende quem você é, ou as coisas vão decretar em você o que elas querem que você seja. Se você deixar, as pessoas te jogam no chão. Mas se você não permitir, você vai estar de pé todos os dias. E mesmo que você aparentemente esteja caído, o Senhor é o mesmo Deus que te diz: não importa quantas vezes o homem te derruba, Ele te levanta de todas elas. Mas a questão, Deus só levanta quem não quer continuar caído. Amém, meu irmão? Agora tem gente que fica caído e não faz nada. Como é que Deus vai te levantar se você não fez nada? Se você não age em função de ficar de pé? Deus só levanta quem quer estar de pé. Quem tem um desejo de permanecer de pé. É uma ação. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deu para entender? Você pode estar caidinho hoje, mas Deus está te levantando agora. Deus está vendo a sua aflição. A sua angústia pode ter te jogado em uma situação de tristeza, mas a alegria do Senhor é a sua força. E qual é a alegria do Senhor? É Ele olhar para você e entender que você não sucumbiu, você não desistiu, você não parou. Não desista, não pare, não retroceda, não olhe para trás, porque o Senhor é o teu ajudador. Aleluia. É isso que Deus está falando para nós. Ele diz para que nós venhamos dominar as coisas. Dominar aquilo que está neste campo visível, neste campo humano, neste campo que nós temos algum tipo de participação. Mas e quando o campo é espiritual? Será que podemos dominar também? Será que temos capacidade de aceitar essa palavra, entender e colocar dentro de nós que Deus nos elegeu para que nós venhamos dominar não somente as coisas, mas dominar o reino também das trevas? Aleluia. Os principados e a potestade? Será que nós temos esta capacidade? Será que Deus só tem a participação de Deus nessa história? Porque quando o problema é espiritual, quando o problema ela é no campo metafísico, ou seja, no campo que não é visível por vistas, será que o homem tem este poder? Eu provo para você que tem. Porque a própria Bíblia diz que nós teríamos poder sobre o reino das trevas. Que nós colocaríamos as mãos sobre endemoniados e eles seriam libertos. Que nós expulsaríamos espíritos maus. Mas eu provo isso para você no próprio texto que acabei de ler. E olha o que diz:
que o homem dominaria peixes, aves e gado sobre todos os animais e sobre toda a terra. E sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Se é sobre toda a terra, toda é tudo, não é tudo? É ou não é? Mas por que tem uma vírgula e diz sobre o réptil que se move sobre a terra ou se arrasta sobre a terra? Aqui é uma revelação, aqui é uma visão que vai ser deixada no teu coração aqui hoje. Nós precisamos entender que tem alguma coisa aqui que nos revela. Quando nós olhamos e entendemos que é Deus que está dizendo, e quando Deus diz, e quando Deus fala, Ele falou, está falado. A palavra de Deus, quando ela é dita, ela é eterna. Quando Ele dá uma ordem, acontece. E aí, vamos lembrar dos primeiros capítulos de Gênesis, quando o homem está no jardim do Éden, ele, Adão e Eva, e Deus dá uma ordem ao homem e diz, olha, vocês podem comer de tudo, vocês podem participar de tudo, mas daquela fruta ali você não tocará. Daquela árvore você não tocará. Ok, Adão, ok, Eva, ok. Só que parece que acontece o inverso. Aí aparece um terceiro personagem na história, aparece um animal, e esse animal então induz Eva a tocar naquele fruto proibido, e Eva então faz com que Adão também pudesse tocar naquele fruto proibido. A partir daquele momento nós conhecemos a história e sabemos que eles descobriram que eles estavam nus. Então eles cosem roupas para si e tentam se esconder de Deus. Quer dizer que ninguém vai conseguir se esconder de Deus, amém? A vergonha faz, muitas vezes, a gente ter a sensação que vamos nos esconder de Deus. O que fez eles se esconderem de Deus foi a vergonha. Quero te dizer aqui hoje, você não tem que ter vergonha, você tem que se arrepender, que é diferente. A vergonha nos afasta da misericórdia de Deus. Aquela sensação de você se omitir, se esconder, te afasta da glória de Deus. Deus hoje não quer os escondidos, Deus quer os arrependidos. Porque quem se arrepende merece perdão dos seus pecados. Amém? E aí Deus então olha para Adão e Eva e lançam 3 palavras eternas, palavras perpétuas. E as palavras quais foram? Ele disse para Adão. E até hoje o Adão que nós representamos, ele nos lascamos. E ele diz para Adão o seguinte, amigo: se quiseres comer, se quiseres colocar uma bela roupa, se quiseres ter alguma coisa, estou contextualizando o texto, se quiseres ter mordomia, terá que trabalhar, e do suor do seu rosto terás que trabalhar para poder ter alguma coisa. Eu pergunto para você, se quiser comer tem que trabalhar? Se quiser ter, tem que trabalhar? Não tem jeito. Então Adão lascou com todo mundo, amém? Principalmente com os cabras machos, amém ou não amém? Depois ele olha para a mulher e diz o seguinte: Eva, pelo que você fez, a palavra é a seguinte: ao dar à luz terá dores de parto. Então, mamães, quando você deu à luz, doeu ou não doeu? Mesmo cesárea dói. Vem com esse papo que foi cesárea, não doeu, que dói. Mas antigamente Deus havia programado, porque se Deus disse que teria dores de parto, significa então que a mulher não teria dores de parto, também? Esses dias, eu não sei, eu vi uma lhama dando à luz, e ela deu à luz andando e comendo. Eu falei, Jesus, essa lhama não está sentindo nada. Eu fiquei imaginando assim a mulher dando à luz. E ela estava andando, e daqui a pouco saindo da cabecinha, as perninhas, a cabecinha, e olha que a lhama é um bicho grande. E ela foi andando, comendo, como se nada tivesse acontecendo. Deveria ser assim com a mulher. Mas por causa do pecado da Eva, hoje para dar à luz, dói. Dói ou não dói? É eterno, meu irmão. A palavra de Deus deu lá atrás, até hoje funciona. Amém ou não amém? Amém. Tem gente que ainda vai sentir muito essa dor. Oh, Jesus. Aleluia. Agora existe um terceiro personagem. E o terceiro personagem é um animal. Que animal é esse? É uma cobra. É uma serpente.
Da classe dos animais, a cobra e a serpente faz parte de qual classe? Agora você vai começar a entender o que eu estou dizendo. Deus diz para aquele animal: pelo que você fez, a partir de hoje, você vai ter que rastejar e comer o pó desta terra. Eu não sei se a cobra tinha perna, tinha braço, eu não sei te responder. Mas de uma coisa é certa: a cobra ou a serpente não rastejava, que senão Deus não falaria aquilo. Amém? Porque Deus não é doido. Eu não ia mandar fazer uma coisa que não existia. Então aquele animal, ele a partir daquela data, ele passou a rastejar. Agora, quando ele fala para aquele animal, ele está falando apenas para uma cobra, na sua opinião? Ele está falando para quem? O que aquele animal representava naquele dia no Jardim do Éden? Quem? O capeta, o demônio, Satanás, que mais? Pode chutando aí. O adversário, é isso? Vocês estão certos. Porque ele induziu Eva a comer do fruto proibido. Amém? Então aquele animal, ele foi de alguma forma o condutor daquela palavra. Só que Deus, quando fala para aquela cobra, ele não fala para o animal, ele fala para o que aquele animal representa. E se ele representava o adversário, representava o mal que habita em nosso meio hoje, Deus está dizendo para você e para mim: Ilma, toma isto aqui como palavra de fé sobre a tua casa aqui hoje, sobre a tua família. Principado, potestade, todo tipo de circunstância maligna, todas elas têm que acatar a voz de Deus na eternidade. Amém. E sabe o que Deus disse para estes principados e potestades, representada por aquele réptil, por aquela cobra? Que a partir daquela data, todos eles teriam que rastejar e comer o pó dessa terra. Lembre-se que Deus disse que a igreja pisaria na cabeça da... Amém, meu irmão? Amém. Então hoje eu e você temos poderes espirituais para impedir a ação do maligno. Nós só precisamos acreditar nisso. O reino espiritual, ele é dominado por nós também. Não tem Maria Mulamba, Exu Caveira, pombageira de 7, 20, 14 saias. Será quantas saias essa mulher tem? O Zé Pretinho, o Zé Pretão, o Zé Moreno, sei lá. Porque na verdade demônio não tem nome. Quem dá esse nome é aqui, é terreno. Demônio é demônio. Só que eles têm missões específicas. E seja qual for a missão específica que ele recebeu para entrar na tua casa, na tua família, na tua história, eu profetizo sobre esta hora, diante deste altar, que eles serão derrubados pelo poder da palavra que entra lá através de você. É isso que eu quero profetizar sobre você aqui hoje. Eu quero te dizer, meu irmão, que nós precisamos lutar contra os principados e potestades. Porque você não luta contra a carne nem contra o sangue, mas contra todas as regiões da maldade. E o que a região das maldades fazem? Elas tentam sucumbir à força que você tem em Deus. E hoje nós estamos aqui para dizer a você que você tem poder para dominar a tristeza que tenta te abater, tanto no reino físico quanto no reino espiritual. Não permita o diabo parecer ser mais forte do que você. Diga para ele hoje: desce do palco porque o show acabou. Agora você só pode fazer isso se você entender quem você é, que você é filho de Deus, a imagem e semelhança dele, e que Deus te criou para dominar e não para ser dominado. As coisas podem não sair do jeito que você quer, mas sairão do jeito que o Senhor permitirá. É isso que Deus está dizendo para mim e para você aqui hoje. É isso que o Espírito dele está alimentando a nossa alma aqui hoje. A nossa vida aqui, ela é muito pequena diante daquilo que Deus tem por promessa, daquilo que Deus tem para fazer e realizar em nós, meu irmão. E a sua realização não é aqui. É por isso que nós temos que aprender a dominar o adversário aqui. Por isso que a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando
a Bíblia diz que existiu o diabo, meu irmão, você acha que o diabo ele se aplica a você no reino espiritual ou se aplica a você na sua vida diária? Aonde você acha que o diabo tenta entrar na tua vida? Porque na vida espiritual ele não tem poder, meu irmão. Porque a vida espiritual pertence a Deus. Então ele tenta enfraquecer a tua vida física para atingir a tua vida espiritual. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. E o diabo não tem problema pessoal com você não, tá? Na verdade ele tem um problema com o Pai. Tudo que ele puder fazer para arrancar você da presença do Pai é ponto para ele. Então pare de achar que o problema é contigo, o problema não é com você. O problema só passa a ser com você porque você é filho amado de Deus. Dá para dar um glória aí? Aleluia. Então aquilo que você diz, eu não sei por que o diabo tem tanta raiva de mim. O diabo não tem raiva de você. O que o diabo tem é inveja. Amém? Amém. Porque ele tem inveja. Por mais que nós venhamos não entender, o diabo tem inveja. Porque você ainda tem a promessa da salvação, amigo. Glória a Deus. Amém, amigo? Amém. Amém. O diabo não tem mais. Nem se fosse possível. Isso que eu vou falar é uma heresia, tá? Nem que fosse possível. Se o diabo um dia quisesse se arrepender, ele não teria mais o direito. Ele perdeu todo e qualquer direito. Para ele não tem mais jeito. Mas para você tem. Glória a Deus. Para sua família tem. Amém. Para o seu filho tem. Para sua filha tem. Para teu histórico familiar tem. Então o diabo tem raiva é porque você tem jeito e para ele não tem mais jeito. Ele tem a inveja de você. Na verdade ele sabe que irmãos, entenda uma coisa, o adversário ele não pode atingir a Deus. Então adivinha quem é que ele tenta atingir? Os filhos dele. Porque somos a parte mais frágil. A partir do momento que nós não entendemos isso. Mas quando entendemos que temos o poder para dominar, nos tornamos a parte mais forte. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, meu irmão, não importa o que venha contra nós. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Amém. Eu deixo esta palavra sobre a tua vida aqui hoje. Eu não consegui terminar ela. Eu não consegui. Mas vou voltar semana que vem. Amém. Amil, você não pode faltar, Amil. Amém, Amil? Amém. Porque eu não terminei. Não peques. Amém? Amém. Vai e voltes. Porque eu preciso falar do que eu não consegui falar. Porque o tempo não deixou. O meu tempo não deixou. Mas o tempo de Deus deixou a marca dele em você. Amém. Quem recebeu esta palavra, aplauda e